Êxodo capítulo 14, versículo 15, apenas o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marchem. Até aqui os irmãos podem se assentar. Eu estava buscando em casa, que às vezes tem vezes que é mais fácil de buscar, tem vezes que não é tão fácil assim. E por 3, 4 vezes eu peguei para buscar o Senhor, para meditar na palavra. Cada vez que eu meditava vinha uma coisa diferente. Fala, Senhor, fala na hora. Tá dando para ter uma coisa premeditada não, mas assim às vezes é melhor, né? Meus amados, a palavra do Senhor, os irmãos com certeza conhecem muito bem. E o povo de Israel, preso, cativo no Egito, por mais de 400 anos não ouviam a voz de Deus. E até que o Senhor ouviu o clamor do povo, enviou o Salvador do povo de Israel, Moisés. Esse esteve diante de Faraó por várias vezes, até que o povo conseguiu sair do Egito. Saiu, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, do seu exército, e esses começaram a perseguir o povo de Israel no meio do deserto, para aniquilá-los, para aprisioná-los de novo. E é interessante que eles saíram e, ouvindo a voz do Senhor, vendo milagres, vendo sinais, e neste determinado momento eles se depararam entre o exército de Faraó, que vinha atrás, já avistavam o exército de Faraó, os seus cavaleiros, carros, e de frente o Mar Vermelho. E agora? E o Senhor dá essa palavra a Moisés: diga ao povo que marche. É interessante que, primeiramente, são muitos detalhes a palavra, né? A gente faz um resumo na medida do possível, né? Antes ainda disso, quando dá-se início no subtítulo da travessia do Mar Vermelho, no capítulo 13, verso 17, no final do verso, o Senhor diz: quando Faraó deixou ir ao povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que este fosse o caminho mais curto, pois Deus disse, para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Só que no versículo 18, diz assim: assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. Quer dizer, armados para a batalha, não bastava estar armados, estavam para a batalha, isto é, preparados. Mas o Senhor não fez passar pelo caminho onde eles veriam a guerra, para não desanimar o coração. Primeira coisa, o Senhor nos capacita, nos reveste da armadura de Deus, nos prepara, nos sustenta. E às vezes o caminho mais longo, nem porque Deus quis não, porque nós o quisemos. Às vezes estamos preparados para batalhar, mas falta coragem, falta empenho, falta ânimo, falta esperança e falta até fé. Mesmo o Senhor capacitando, assim nós temos que fazer a travessia mais longa. Mas é no deserto que nós alcançamos as grandes experiências. É sempre assim, né? A referência da palavra no deserto, no vale. E o que me chamou a atenção nesse texto é que, primeiro, o Senhor disse: diga ao povo que marche. E o Senhor não fez nenhum sinal. O sinal viria depois que o povo tomasse a iniciativa de marchar. Depois que Moisés foi, estendeu o cajado, o mar se abriu. Aí nós vemos as maravilhas do Senhor. Quando o povo passou, tinha a coluna de fogo, a coluna de nuvem. E algo interessante para nós é que essa história é uma história linda, uma história longa, mas é o que ela significa para nós. Não adianta trazermos uma história que bela, poética, se não fizer sentido para mim.
Essa história aqui é algo profético para a igreja do Senhor, para nós. Primeiramente, nós vemos vários detalhes na palavra. Nós vemos Moisés, vemos o deserto, vemos o mar aberto, os pés enxutos que o povo passou, que o mar se abriu, passaram a pés enxutos, terra seca. Nós vemos o Egito e vemos o destino deles, a terra prometida. Trazendo para nós, profeticamente, Moisés, o salvador do povo de Israel, nós como igreja, eleitos do Senhor, Israel espiritual de Deus, nós vemos o nosso Cristo. Deserto, para nós, é a nossa caminhada, sempre no deserto, sol causticante, intempéries, adversidades, é a realidade da caminhada da igreja. Quem dizer ao contrário é mentira. Mar aberto é a porta da graça que se abriu para nós através de Cristo. Aleluia. Os pés enxutos, o mar fala do mundo, é você caminhar pelo mundo sem se contaminar com ele. O Egito, o mundo que nós deixamos para trás e que não devemos sequer olhar para trás, assim como o povo olha para trás, vê o exército vindo, seguindo para destruir. O intento do diabo é esse. Cai o desânimo, cai a coragem, falta fé, falta esperança. E a terra prometida, que é a eternidade, a glória de Deus que nos espera. E o período profético, nós vimos isso nos próximos versículos. Eu direi mais precisamente a partir do verso 20. Eu vou ler rapidamente alguns versículos aqui, que diz no verso 20: a nuvem era a escuridade para os egípcios e esclarecia para o povo de Israel, de maneira que em toda noite este e aquele não puderam aproximar-se. No versículo 21 ele repete, enfatizando: então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor fez retirar-se por um forte vento oriental toda a noite. Existem 3 palavras aqui neste capítulo que o Senhor enfatiza repetindo 2 vezes: noite, terra enxuta ou seca, e manhã ou amanhecer. Por que o Senhor enfatiza essas 3 palavras? O que significa? A noite, escuridão, trevas espiritual que nós estamos vivendo. Terra seca, ainda no versículo 21. Toda aquela noite fez o mar terra seca. E mais uma vez, no verso 22, e os filhos de Israel entraram pelo mar, pelo meio do mar em seco. E depois nós vamos ver no versículo 24, na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo, na nuvem. E no versículo 27, o Senhor falando: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. À noite nós já entendemos o período que nós estamos vivendo, isso é claro, notório. A terra seca, aquilo que foi falado, crucial que nós atravessamos este período em santificação, sem se contaminar com o mundo, para chegarmos ao amanhecer do outro lado. O amanhecer aqui é a vinda do Senhor Jesus, o sol da justiça, a estrela da manhã. E o período da travessia do mar é o período da graça, mais precisamente os últimos dias, no âmbito profético. Como diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. E a ordem, interessante também, a ordem foi dada e depois os sinais ficaram para trás. Se nós vermos aqui, versículo 19, primeiro o Senhor deu a ordem: diga ao povo que marche. Aí nós pensamos, agora a coisa vai esquentar. Deus está conosco, e estava mesmo.
Moisés ergueu o cajado, o mar se abriu, agora nós vamos passar. De repente, olha, cadê a nuvem? Cadê a coluna de fogo? Cadê o anjo do Senhor aqui à frente? Versículo 19. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, se pôs atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. E iam entre o acampamento de egípcios e do povo de Israel. Ali eles ouviram a voz do Senhor, ouviram um comando, ouviram uma ordem. E de repente o que acontece com os sinais aparentes? Vão lá para trás. Agora não tem mais sinal. Agora não tem mais aqueles milagres que a gente estava acostumado a ver. Mas tem a voz de Deus, marcha. E agora, como é que eu faço? Eu acostumei a andar, a caminhar no deserto, vendo aquele sinal ali, aquele milagre ali, ó. Ali eu vou me seguindo. E agora que não tem mais nada? Densas trevas, escuridão. Sei que eu estava no meio do mar, o barulho do mar. Você não enxerga mais nada? É pela fé. Só com a ordem, marcha. Como será que nós estamos marchando rumo à eternidade? Pela fé? Em espírito? Ou estamos sempre dependendo de aparato humano? Como uma bengala, né? Uma coisa para apoiar, para dar uma forcinha, para ajudar, me dar uma direção. Pode parecer bobagem, mas não é. Sabe por quê, meus irmãos? O período que nós estamos vivendo é exatamente isso. Período atual da igreja. Inversão de valores e objetivos. Ou não é? A verdade, a palavra de Deus. E a heresia, a palavra de Deus distorcida. Você não confronta a verdade com a mentira. Ela é desmascarada logo. Você confronta a verdade com ela distorcida. Como Satanás fez sagazmente com Adão e Eva. E continua fazendo. E o que tem tirado o foco da igreja? Nesses últimos dias. O que tem tirado o foco da igreja nos últimos dias? Não são as lutas. Não são as provas. Sempre existiram. Mas tem uma coisa que tem sido falada agora, tem sido pregado, tem sido vivido, que tem tirado o foco. Em meio às lutas e às provas, vem a calhar a dependência de sinais. Deus opera sinais, Deus faz milagres, é óbvio, nós sabemos disso. E o texto base, você pode ver, nós já ouvimos, ao menos uma, duas vezes, em tudo que é lugar. O texto base é sempre o clássico. Os sinais seguirão aqueles que creem. Isso é Bíblia. Isso é verdade. Só que está se vivendo o contrário disso. O texto bíblico diz: os sinais seguirão aqueles que creem. Mas está sendo vivido: aqueles que creem seguirão os sinais. Um dia eu falei isso com uma pessoa, mas a ordem a ordem não altera o produto. Eu falei: altera sim. Na Bíblia altera e muito. Os sinais seguirão aqueles que creem. Você crê? Viva a sua vida com Deus. Os sinais vão vindo. Aqueles que creem seguirão os sinais. Significa o quê? Se eu creio, eu tenho que ver onde é que tem sinal, eu vou atrás. Opa, ali ó, tem um homem fazendo negócio ali, ó, estou indo. Ó, falaram que tem alguém curando, tem fazendo, estou indo lá. Perderam o foco do Evangelho. Com uma verdade distorcida. Com um texto bíblico. Os irmãos, o Espírito Santo ele não mudou. Primeiramente, o Espírito Santo continuou operando. Mas mudou a sua forma de atuação. Mudou a sua forma de atuação. O irmão está dizendo talvez uma heresia. Meus irmãos, vamos para a palavra de Deus? Vamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, que é evidente. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, vamos dizer assim, no tempo da lei, o Espírito Santo ele se revelava em sinais aparentes e evidentes através de homens especificamente escolhidos. Profeta, sacerdote, rei, né?
Exemplo. E a manifestação do Espírito Santo como é que era? Por exemplo, poucos, né? Que eu citarei aqui. E claro, cada um desses aqui fez tantas coisas, mas vou dizer um para não alongar. Moisés abriu o mar. Elias, fogo caiu do céu. Isso aqui às vezes também faz, não sei se... profeta. Eliseu, machado flutuar. Pior, Eliseu já morto. Os ossos dele, quantos anos passaram? Talvez uma década. A carne já tinha sido comida, estava nos ossos. No túmulo de Eliseu ali, jogaram morto. A palavra diz que o morto tocou nos ossos de Eliseu, ressuscitou. Um detalhe curioso também. Sabe como é que Eliseu morreu? Olha a unção de Eliseu. Porção dobrada da unção que estava sobre Elias. Fez mais milagres que Elias. Morreu da sua doença. Josué, muralhas de Jericó. Sabe por que eu estou citando essas coisas aqui, meus irmãos? Porque é o seguinte, olha como é que Deus agia. Deus continua fazendo, operando? Sim. Da mesma forma? Não. Porque mudou o objetivo. Vou chegar lá. Moisés abriu o mar vermelho. Nós conhecemos o mesmo Deus, servimos o mesmo Deus, temos a mesma fé e vamos encontrar no mesmo céu. Os irmãos aqui já viram alguém abrir mar? Se botar um copo d'água aqui, eu não abro nem essa água que está no copo. Fogo cair do céu? Nunca. Naquele tempo, sim. Eliseu, o machado flutuar, um osso ressuscitar a gente, está de brincadeira. Josué, rodearam 7 vezes. No 7º dia, a cidade de Jericó, haja pernas, hein? Não era pequena não a cidade. Aí de repente todo mundo agora começa a gritar, tocar buzina. E a muralha veio abaixo. Não foi um muro, uma parede, uma muralha veio abaixo por completo. Se fosse hoje, e você visse alguém fazer isso, no mínimo falar, esse povo é maluco. Todo mundo gritando, esperando alguma coisa cair. Que loucura é essa? Acontecia. Davi venceu Golias, não era improvável, era impossível. Golias tinha cerca de 3 metros, entre 2,90 e 3,10. Armado, experiente. Davi, um menino, entre 14 e 16 anos, mais ou menos, bonitinho, não tinha nem pinta de valentão. Sansão, o Espírito Santo entrou e operou como? Força física. Daí saiu inclusive mitologias gregas, Hércules, e outras mitologias, histórias, fantasias, mas saiu de uma verdade bíblica. Você já viu alguém ter a força de Sansão? Salomão, sabedoria dos céus. Nunca existiu nem existirá alguém sábio como Salomão. Jacó lutou com um anjo. Meu amado, quem aqui já viu o anjo? A gente nem vê anjo ver, quer lutar com ele. Mas Deus opera. Então por que eu não vejo isso? A manifestação do poder de Deus através do Espírito Santo mudou o objetivo, então mudou o ato. Os amigos de Daniel, sem falar no próprio Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes fictícios, né? Ananias, Misael e Azarias, na fornalha de fogo. Quem chegou perto, os guardas chegaram perto e se queimaram. Eles lá passeando com o anjo, lá dentro. A gente aqui está no bem bom. E os irmãos lá da África, os irmãos da Ásia, os irmãos até da América do Sul, da América Central, Cuba e outros lugares que não é permitido o Evangelho, que estão morrendo das formas mais escabrosas possíveis. Deus não é com eles? É também. Como era com esses. Mas o agir de Deus mudou. Por quê? Mudou o objetivo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente foca num objetivo que não é o objetivo de Deus para nós. Como assim? Eu quero que Deus fazia, Deus vai continuar fazendo. Então vai ser do meu jeito? Ele operava assim porque a prova é Deus operar assim. Havia um povo eleito.
Tempo da graça. Jesus veio, esse povo eleito, ele estendeu esse benefício para todos nós, todos aqueles que nele crescem, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Agora mudou a regra do jogo, a regra da vida. Antes do Espírito Santo, falei aqui, para não ocorrer erro, o Espírito Santo se revela em sinais, aparentes, evidências, através de um homem escolhido, especificamente escolhido. E agora, o Espírito Santo se revela a um povo escolhido, a igreja, através da palavra e de tudo que ela frutifica em nós, nos fazendo crer e viver a palavra. Isto é, viver em Cristo, porque Cristo é a palavra. Exemplo, a igreja primitiva. Observação que os discípulos, eles iniciaram, por meio de Cristo, esse processo, a transição, né, da lei para a graça, porque quando Jesus estava aqui, ainda era o tempo da lei, ele veio cumpri-la, estabelecendo assim a graça. A igreja primitiva. E os discípulos foram movidos pelo Espírito Santo para o tal. E a evidência é isso, foi o Pentecostes. Até então o Espírito Santo não tinha vindo, não. Depois que Jesus veio, tornou o céu, o Espírito Santo desceu. E como é que foi a ação do Espírito Santo? Foi mais poderosa que no Velho Testamento. No Velho Testamento o Espírito Santo pegava, ele visitava, ele era sob medida. Um homem especial, escolhido por Deus, estava ali, na cadeira dele lendo, o outro ali estava conversando, estava tocando, de repente o Espírito Santo vinha, se apoderava dele, fazia o que tinha que fazer, e ia embora. Agora ele vem sem medida. Aonde? Em toda a sua igreja. E faz habitação. Glória a Deus. Continuamente. No Pentecostes foi sobre um homem, foi sobre toda a igreja. A visitação do Espírito Santo foi mais poderosa que no Velho Testamento inteiro. E o que aconteceu depois? A igreja primitiva, santos, homens e mulheres de Deus, perseguição, prisões, mortes, arenas, pessoas queimavam vivas, servindo de espetáculo, mães com seus filhinhos recém-nascidos sendo mastigados vivos por leões. Mas o Espírito Santo não tinha vindo apenas, o Espírito Santo habitava neles. Eles morriam, sofriam, louvando ao Senhor. Aleluia. Deus continua operando, claro, talvez mais do que antigamente, porque o número era reduzido, é só o povo de Israel. Agora não, é a igreja do Senhor sobre toda a face da terra. Aleluia. Mas mudou a forma de agir do Espírito Santo, porque mudou o objetivo. No tempo da lei, os sinais de Deus se evidenciavam pelo poder. E no tempo da graça, é evidenciado pelo amor de Deus, dando o seu Filho unigênito por nós e nos concedendo continuamente o Espírito Santo. E o objetivo da lei, quando era evidenciado o poder de Deus, era para julgar a humanidade. Aquele que não era de Israel era julgado, digno de morte, não tinha salvação para eles. E se tivesse alguém de Israel, que dentro da sua tenda tivesse anátema, maldição, pecado, sofria também. Era olho por olho, dente por dente. No tempo da graça, evidencia o amor de Deus. É para julgar a humanidade? Não, é para salvá-la de um julgamento que virá. Então Deus não julga mais como no Velho Testamento. Esse aqui, esse não, acabou. Não. Todos têm a oportunidade de se salvar antes do julgamento, para não ser condenado lá, para ser absolvido diante do Pai. Os milagres, Deus revela ao mundo através da igreja. Deus usa a igreja. Deus não opera no mundo
se não for por intermédio de um justo. Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com o servo de Deus, com o seu servo, com os seus filhos, com a sua igreja. Deus revela ao mundo, se revela ao mundo através da igreja para convencimento do pecado e conversão, evidência do que Deus faz. Poder, Atos 1, verso 8, e no tempo da graça, o amor de Deus, evidenciado o amor de Deus, Deus revela e manifesta somente a igreja, preparando ela para subir, evidencia quem Deus é. Deus é amor. Deus te visitava. Nossa, que poder tremendo. Deus te visita? Não. Deus habita em mim. Quer coisa mais poderosa do que essa? Quer privilégio maior? Deus me usa na força como Sansão. Deus me dá sabedoria como Salomão. Como é que terminou Sansão? Como Salomão terminou seus dias? Deus me usa com poder igual. Como é que esses terminaram? Deus habita dentro de você e vai te transformando dia após dia para te levar para a eternidade. Sem merecimento algum. Verdade. Aleluia. Quer a operação maior? Os sinais fazem o homem se achegar a Deus. É verdade. O amor faz o homem conhecer a Deus. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma não o lançarei fora. Os sinais servem para o homem se achegar a Deus. Por isso que aqui os sinais foram para trás do povo de Israel, entre Israel e o Egito. Quem vem atrás de nós, que ainda não conhece a verdade, que é a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, que ainda é perdido. Quem não crê, não crê. Mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se consiste apenas em palavra, o Evangelho, né? Mas também em poder. Glória a Deus. Então, para esses é necessário ter curas, ter milagre, ter providência, ter prosperidade. É necessário, porque eles não creem. São Tomés. Tem que ver para crer. Deus é tão misericordioso que Ele concede. Não estou dizendo que Deus ainda não faz hoje, pelo amor de Deus. É claro que faz. Deus faz conosco também. Mas entenda aqui uma coisa, passo a passo. É necessário para quem é de fora, para que se achegue a Deus. Mas o amor de Deus, a presença do Espírito Santo em nós, ela nos faz conhecer a Deus. Quem ama, conhece a Deus, porque Deus é amor, o amor de Deus está nele. Quem não ama, não conhece a Deus, é mentiroso, diz a palavra do Senhor. Epístola de João. Mais uma vez eu falo, porque como eu gostaria que toda a igreja estivesse presente para compartilharmos a palavra do Senhor. Não importa quem está falando, não importa mesmo, que seja o Espírito Santo a falar conosco. Por que eu estou dizendo isso? Mais uma vez, hoje nós vamos à presença do Senhor com interesse. Quem aqui, meus irmãos, quantas vezes eu já errei? E às vezes ainda erro, me pego no velho homem e me pego. Nossa, estou precisando de uma bênção. Vou para a presença do Senhor. Quem não erra? É um evangelho de interesse. Jesus virou uma moeda de troca, a casa de câmbio. Igreja é uma casa de câmbio. E não é. Deus opera milagres na sua vida. Ele vai operar cura, Ele vai operar libertação, Ele vai operar, vai te prosperar, vai fazer sinais maravilhosos, vai. Mas só uma coisa, meu querido, deixa eu dizer para você, presta bem atenção nisso. Se está acontecendo, se aconteceu com você, porventura um milagre, algo extraordinário, louvado seja o nome do Senhor. Se anda acontecendo sempre, você deve pensar, como eu sou abençoado. Toda semana, todo mês tem um milagre na minha vida. Eu vou te falar uma verdade. Coitado de você. Sabe por quê? Você está precisando desse milagre para ser renovado na presença dele. Deus está precisando de operar milagre na sua vida para Ele mostrar que Ele é Deus.
você não se convenceu disso ainda. Ele está precisando de operar milagre, porque o milagre interior que Ele já fez em você, ou faria se você o permitisse, ainda não foi feito, ainda não completo. Toda hora um milagrezinho. Por quê? Talvez você não seja nem convertido. Quem disse que 10 anos, 20 anos, 50 anos de igreja te dá o crachá do céu? Experiência com Deus é uma coisa, com igreja, denominação, irmão à frente, diácono, pastor, presbítero, é outra, profeta é outra. Temos experiências juntas com o Senhor, como o corpo de Cristo, a cabeça é Ele, sempre. Os milagres não estão acontecendo na minha vida. Um dia me fizeram uma pergunta, uma pergunta inteligente. Rodrigo, o Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo faz isso, o Espírito Santo é... Que bênção que é o Espírito Santo, que coisa maravilhosa. Mas qual a finalidade exata do Espírito Santo? Eu falei, poxa, que pergunta inteligente. As pessoas não costumam se perguntar isso. Deveriam. A gente busca algo sem saber. Mas Deus é muito misericordioso. É muito misericordioso. Aleluia. Oh, Deus amoroso demais. Amados, por que eu estou falando isso mais uma vez? Se Deus fizer, eu estou ali. Se Deus não fizer aquilo que eu quero, eu esfrio, eu desanimo, eu esmoreço, eu não me apresento mais, não oro mais, não canto mais. Desse jeito. Quem disse que Deus tem que fazer a sua vontade? Se o Espírito Santo está dentro de você, é Ele quem decide. Lembra do batismo? Eu não mais vivo, Cristo veio em mim. É o Senhor que faz. Qual é o principal objetivo do Espírito Santo? Os irmãos sabem. Qual é o principal objetivo do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado. Da justiça do juízo. São 2 objetivos principais do Espírito Santo. Deles vão ramificar outras bênçãos. Bênçãos, milagres, enfim. 2 objetivos principais do Espírito Santo. Ele não vai desviar o objetivo, o foco dele, porque é bíblico. E ele veio e está para isso. Primeiro objetivo, para a humanidade, convencer o homem, em geral, do pecado, da justiça e do juízo. E o segundo objetivo, não mais para o homem, agora para a igreja. Primeiro objetivo do Espírito Santo, convencer o homem, a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. E o segundo objetivo é aqueles que foram convencidos do pecado, da justiça e do juízo, que hoje se converteram e hoje são eleitos. Ele é consolador. Aleluia. Glória a Deus. Bom, o Espírito Santo é consolador. Amado, como é que se consola alguém? Já parou para pensar? O seu irmão, seu amigo, seu ente querido perdeu alguém, está angustiado, está triste, está entrando em depressão. O que você faz para consolá-lo? Você vai na casa dele, você o visita, você permanece ali o tempo que for necessário, que for possível, chora com ele, aconselha ele, dá ombro para ele chorar, anima, caminha junto com ele. Se precisar, dá alimento na boca. Às vezes a pessoa está triste, não quer nem se alimentar. Você vai lá, compra uma coisa boa, gostosa, que ele goste, dá lá para ele comer. Se for uma criança, então você dá na boquinha, né? O que o Espírito Santo faz conosco? Ele nos consola. Como é que ele nos consola? Ele mora dentro de você todos os dias. Aleluia. Verdade. Ele te direciona, ele te conduz, ele te alimenta, ele te sustenta, Aleluia. ele te anima. Ah, mas eu quero que o Espírito Santo opere um milagre. Ele já está operando. Você não percebeu? Você é um milagre de Deus. Aleluia. Mas eu quero que Deus opere, por exemplo, uma cura. Eu quero que Deus abra aquela porta. Você ainda continua precisando que Deus mostre que Ele é Deus para você crer. E para você caminhar firme e forte.
Isso não é caminhar, isso é rastejar. Deus já te concedeu a coroa da vida. Para de querer barganhar com Deus miséria. Porque o mundo está fazendo isso. A Bíblia diz: aqueles que buscam Deus para as coisas dessa vida aqui são as mais miseráveis criaturas. E o povo de Deus está sendo enganado com isso. Ou não é verdade? Estamos cansados de ver isso. O Espírito Santo é consolador. Não queira dar um outro papel para o Espírito Santo, porque não é. O Espírito Santo tem que fazer. Vem cá, deixa eu te dizer uma coisinha. O Espírito Santo não é fazedor de milagres. Não é. Ele faz o que bem entender, quando bem quiser. Ele é consolador. Para você ele é consolador. Se consola curando, se consola abrindo portas, se consola fazendo a vontade do servo, do eleito, do filho, sim, da igreja. Mas se consola renovando a esperança, se consola renovando a fé, se consola sustentando diariamente, se consola colocando, oferecendo o ombro amigo, porque ele é o nosso amigo, fiel, se consola clamando por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós não temos força para abrir a boca, para falar, para clamar, para suplicar, só choramos, ele está gemendo por nós. Ele nos consola sustentando, direcionando, guiando, alegrando, dando paz, dando alegria, renovando as forças, renovando o ânimo, te fazendo enxergar, te fazendo caminhar, te sustentando nesse período tão difícil, para você herdar o reino de Deus. Como que Ele não te consola? Consolo não é fazendo o que você quer. Consolo não é fazendo coisas aparentes. Isso aqui é profético. E depois que aconteceu nisso aqui, do texto que nós iniciamos a ler, no capítulo 15, verso 2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação, este é o meu Deus. Versículo 13: tu com a tua beneficência guiarás o povo que remiste, com a tua força o levarás à tua santa habitação. Os povos ouvirão e tremerão, a angústia tomará conta dos habitantes da Filístia. Versículo 18: o Senhor reinará eternamente e perpetuamente, depois que atravessar o mar vermelho, depois que chegar do outro lado. Tem o céu para nós. Glória a Deus. Tem o descanso, finalmente, o descanso. Aqui nós não temos descanso não, temos umas tréguas de vez em quando. Ele tem descanso para a tua alma. Aleluia a Deus. Quer prosperidade? Aleluia. Tem mansões de pedras preciosas, ruas de ouro. Você quer mais? Não tem como ter mais. Aquilo que você não imagina, Ele tem para você. Que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu o coração do homem. É exatamente. Que você não faz ideia, Ele tem preparado para você. Glória a Deus. Aleluia. Eliseu, o homem, até os ossos dele curaram um morto. Os ossos de Eliseu curou um morto. Como é que Eliseu morreu? Doente. Se Deus não me curar, Deus não está comigo. Quem falou? Não pegue o texto isolado. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Os mártires da fé, apedrejados, amarravam eles em cavalos, em carros, arrastavam por cidades, morriam esfolados, sem a pele. Deus não era com eles. Não era não. Estão lá na glória, muito melhor do que nós. E muito melhores do que Salomão, muito melhores do que Sansão, muito melhores do que muitos que foram cheios do Espírito Santo, cheios de força, cheios de sabedoria, cheios de poder, cheios de riquezas. Morreram na miséria, morreram sem Deus. Escolhidos, hein? Fazendo parte do povo de Israel, o povo escolhido pela soberania de Deus. Nós não somos eleitos pela soberania de Deus, mas fomos comprados pelo sangue de Cristo. Isso nem eles têm. Aleluia.
Quer privilégio maior? Em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele age, ele continua operando poderosamente, mas mudou a forma da sua atuação. A multiforme graça de Deus, a graça de Deus através de Cristo, quando derramou sobre nós o Espírito Santo. A multiforme graça é as diversas formas do Espírito Santo operar. Ele só tem uma. Tem que ter sinais. Quem falou para você? Você está querendo sinais? Você vai ter que olhar para trás, porque o povo está marchando pelo meio do mar, a pé seco. E é o seguinte, tem pouco tempo resta no meio da escuridão para chegar do outro lado. O exército está vindo e vem. O intuito de Satanás é esse: roubar, matar e destruir. E está vindo atrás, ao derredor, bramando como leão, buscando alguém que possa tragar. Temos que marchar. Senhor, mas eu quero olhar para trás. Cadê aquela nuvem? O anjo estava ali, Senhor. Cadê o anjo? Não, o anjo, vem cá. Não. Ouve a palavra de Deus. Deus está falando contigo. Ouve. O que eu tenho que fazer, Senhor? Marche. Verdade, Senhor. É o momento final da igreja sobre este mundo, graças a Deus. Senhor. Não vemos a hora que acabe, só que está funilando. Isso é bíblico, é apocalíptico. A hora está chegando, vai apertando o cerco. É natural, meu amado. Está com problema? Está com dificuldade? Está apertado? Está enfermo? Está triste? Vai passar. Vai passar. A irmã falou, vai passar no tempo certo, tem tempo para todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. E se não passar, pode acontecer? Bom, quando Jesus vier, a igreja foi arrebatada, vai estar todo mundo mil maravilhas? Todo mundo foi realizado? Não. Maior realização de todas. Teremos o corpo glorificado. Amém, meu Deus. Jesus falou, Ele morreu por nós, levou sobre si todas as nossas enfermidades. Só que Ele também levou sobre si todos os nossos pecados. Você deixa de pecar por isso? Ele levou sobre si a culpa da escravidão do pecado. A mesma será levado, por exemplo, com a enfermidade quando o seu corpo estiver glorificado. A mesma da falta de dinheiro, da falta de recurso. Ele vai te sustentar. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, tem ainda um outro período, aqui a parte disso, é um outro ensinamento. Deus foi mandando maná, não foi? O maná caiu do céu, a água que saiu da rocha. Quais outros sinais? As vestes não se desgastavam. O que é isso? A água, para não morrer de sede, dessedentar. As roupas não se desgastavam. O desgaste da caminhada. Não tinha shopping, não pode desgastar. E o maná cai do céu, vinha com fartura, vinha não, vinha aquela porçãozinha. Mas tinha sempre aquele mais golosinho. Não, hoje eu vou comer só metade, amanhã eu vou ter um monte. Só fala, não faz isso não, tá? É que a Bíblia diz, a Bíblia é maravilhosa, é completa. Não ajuntais tesouros nessa terra. Não, mas eu vou juntar amanhã. Juntava aquele monte de comida. De repente o camarada nem comia, ele juntava todo dia, chegava no outro dia estava estragado. O Senhor fala, falei para nós juntar. É aquela porção diariamente. E se dê por satisfeito. Porque o Espírito Santo é consolador. Ele continua fazendo isso conosco. O Espírito Santo continua operando. Continua operando. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo é Deus. Mas ele não opera como no passado. É verdade ou não é? Curioso, já estou terminando, porque já passou do horário. Para terminar, meus irmãos. No tempo das nossas mães, nossos avós, o evangelho era puro e genuíno. Você ouvia falar desse mundaréu de milagre que está acontecendo? Ou alguém ouvia? Eu nunca ouvi. Hoje está o tal de cadeirante que levantou, o caroço que sumiu, a cura que foi, a porta que abriu, o carro novo que comprou. É a igreja cada vez mais fria, mais perdida, mais cega. Tem sentido? Não estão vivendo a palavra. Estão vivendo textos isolados. A palavra, a essência da palavra, não.
Nunca o povo de Deus esteve tão distante de Deus. Olha que ironia. Voltemos para a palavra. Está difícil, está complicado, mas o Senhor é Deus e Ele é conosco. O Senhor continua operando, o Senhor continuará operando, o Senhor vai dar aquilo que nós precisamos, aquilo não que não quero, mas aquilo que eu preciso. É verdade, meu Deus. E o Senhor vai nos levar para a glória. É verdade. Tudo isso aqui vai ficar, mas nós vamos subir com problema, com dificuldades, com intempéries, nós vamos para a glória. Que Deus nos abençoe e não esqueça dessa mensagem que o Senhor está falando desde o início. Aleluia. Marche. 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 Não olhe para trás, não olhe para os problemas, não olhe, procure a solução. Ouça a voz de Deus, ouça o Espírito Santo. Marche. Que o Senhor nos abençoe. Agradeço pela oportunidade, peço perdão por ter passado um pouquinho. Agradeço a oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Também quero passar o microfone para o pastor.